falar dos tribunais. Vamos entender um pouquinho melhor como funciona o chamado poder judiciário? Como é que começa um processo? Bom, alguém vai processar outro alguém. Em geral, isso acontece numa justiça que a gente chama de justiça estadual, é a justiça comum, tá? Ela acontece lá no fórum. O fórum é a sede da comarca, que é um conjunto de cidades ou uma grande cidade onde atua pelo menos um juiz naqueles processos que acontecem naquela cidade ou conjunto de cidades. Então, a pessoa que processa a gente chama de autor, a pessoa que é processada a gente chama de réu. Um autor vai processar o réu lá no fórum, que é a sede da comarca, tá? Isso só não vai acontecer se a União, os órgãos federais, né, por exemplo, o INSS, o IBAMA ou outros mais, forem parte do processo. Aí isso vai correr na Justiça Federal e nós não vamos falar dela hoje, tá? Mas a Justiça Estadual, que é aquela que vai incluir a maioria dos nossos processos, ocorre então no fórum. No final deste julgamento, desse processo todo, onde vai se colher provas, o juiz pode solicitar uma perícia, né, que é lá um exame feito por um expert da situação que ocorreu. Lá no final, o juiz vai dar uma decisão. Essa decisão se chama sentença. Uma parte vai perder e uma parte vai ganhar. Essa sentença ainda não é a decisão final do processo. A parte que perdeu pode apelar, recorrer. Você já ouviu falar disso? Ah, eu vou apelar. O que é apelar? É pedir um novo julgamento. Este processo, então, vai sair da chamada primeira instância. Já ouviu esse nome? Primeira instância? É o primeiro julgamento que acontece no fórum. E aí o processo vai migrar de verdade para outro lugar. Ele vai para os tribunais, para o Tribunal de Justiça, que é a chamada segunda instância, ou seja, segundo grau de julgamento, segundo julgamento do processo. Aí esse processo vai para a mão de 3 juízes que não se chamam mais juízes. Lá nos tribunais, esses juízes se chamam desembargadores. Já ouviu essa expressão? Desembargador nada mais é do que o juiz da segunda instância. Aí esses 3 juízes, eles não vão julgar o caso todo de novo. Eles vão avaliar se o juiz lá da primeira instância, o primeiro juiz do processo, se ele errou ou acertou ao dar aquela decisão, né? Então os 3 desembargadores, e são 3, eles vão votar se mantém ou se alteram aquela decisão lá do primeiro julgamento, né? Os 3 desembargadores vão fazer uma votação, vai dar sempre 3-0 ou 2-1, vão decidir se mantém ou se mudam a decisão. Essa decisão dos desembargadores é a decisão final, ela é chamada de acórdão. Ela está de acordo com a ideia do duplo grau de jurisdição, que todo processo deve ser julgado 2 vezes para que ele realmente seja eficaz, né? Para que a justiça se realize, digamos assim. Então eu tenho sempre aí 2 julgamentos feitos dessa forma. E aí, e os chamados tribunais superiores de Brasília? Eles fazem uma espécie de terceira instância? Sim, é uma espécie de terceira instância, mas nem todo processo vai parar lá. Normalmente no STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, ou no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, vão parar processos onde houve algum tipo de irregularidade, alguma lei do país foi desrespeitada, foi ignorada nos julgamentos anteriores. Aí pode ser que os ministros desses tribunais superiores, então lá eles já não chamam mais juízes nem desembargadores, lá em Brasília eles se chamam ministros, aí eles vão julgar em grupos de 5 ministros, chamados de cortes, vão julgar se realmente houve ou não houve essa irregularidade e se aquele processo precisa mudar ou não de decisão. Então, raros processos realmente são aceitos nos tribunais de Brasília e realmente é feita alguma modificação. Bom, é isso. A gente tem muito mais aí para falar sobre os tribunais de Brasília, mas isso vai ser objeto de um outro vídeo. E deixa aqui o seu comentário pra gente. Quero saber o que você está achando, se está ficando claro, se você quer entender melhor, falar mais sobre esse tema, eu estou à sua disposição, viu? Power Jus, informação jurídica é poder. Até mais!